Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão presentes aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, Matozinhos, também você, meus irmãos e minhas irmãs, que na sua casa faz dela o tempo para acolher a palavra de Deus. Como eu lembrava no início dessa celebração, hoje é o último domingo do ano litúrgico. Estamos encerrando com essa festa do Cristo Rei nosso ano litúrgico. Claro que nós teremos um prolongamento, essa semana ainda é a 14ª semana do tempo comum. E no domingo, antecipando no dia de sábado, nós já vamos celebrar o primeiro final de semana do novo ano litúrgico, que começa justamente com o tempo do Advento. E a preparação para celebrarmos uma das grandes festas do povo cristão, que é justamente o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E sempre, nós somos convidados, somos chamados a refletir. O fim do ano litúrgico nos faz refletir sobre o fim escatológico, vamos dizer assim, o tempo final. E hoje, nesse domingo, a igreja proclama Jesus como Rei do Universo. Olha só que bacana. A primeira festa que nós celebramos no ano litúrgico é o Natal do Senhor. E a última festa que nós celebramos é reconhecendo aquele menino que nasceu no Natal do Senhor, que nós celebramos, é reconhecido pela igreja como Rei do Universo. Mas a grande pergunta, o grande questionamento que nós devemos fazer é: que rei é Jesus? Será que Jesus é esse rei nos moldes que nós conhecemos, que a nossa sociedade apresenta? O Brasil não tem rei, mas nós temos pessoas que se acham reis, e como reis, rainhas, às vezes não vive aquilo que Jesus ensinou. Então nós não podemos comparar Jesus rei com os reis que conhecemos. É um rei totalmente diferente. E a vida de Jesus, portanto, nós precisamos conhecer os evangelhos, ler os evangelhos, as Sagradas Escrituras, ter conhecimento das Sagradas Escrituras, vai mostrando para todos nós que tipo de rei é Jesus. E as leituras de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho nos dão pistas bem profundas deste rei que nós reconhecemos. E aí então vamos passar pelas leituras de uma forma rápida para ajudá-los, ajudar vocês e a mim também a refletir e pensar um pouquinho com relação a isso e procurar mudar de vida, sempre, claro. Porém, antes de eu fazer isso, gostaria de ressaltar mais uma vez, hoje, a igreja também celebra o dia do leigo e da leiga. Quem são os leigos? Quem são as leigas da nossa igreja? Etimologicamente falando, a palavra leiga quer dizer aquele que não sabe nada. Isso, no dicionário. Agora, para nós, enquanto igreja, leigo, ele faz parte da hierarquia da igreja. Não é o que não sabe nada. O leigo é aquele que está envolvido na vida da comunidade. Então, pode ser que nessa igreja hoje, ou você que está me acompanhando pelas redes sociais, não seja leigo, porque não tem compromisso nenhum com a vida, não tem compromisso nenhum com a comunidade, está por fora das pastorais, dos movimentos, se pede alguma coisa a você nunca tem tempo, Então, são tipos de pessoas que às vezes vai à missa de vez em quando der na cabeça, ainda mais que esse tempo de pandemia, graças a Deus, porque aí não preciso ir mesmo, ou vai à missa obrigado, porque o pai manda, sei lá, enfim. São os tipos de pessoas chamadas leigas que realmente estão por fora de tudo mesmo. Não são os leigos da igreja, porque os leigos da igreja eles estão envolvidos nas pastorais, nos movimentos, na liturgia, no canto, sei lá, em todos os lugares. Ele movimenta, o leigo movimenta. Se vocês têm uma ideia, aqui na nossa Matozinhos, só somos 3 padres que não são leigos. Os demais são todos leigos. Os padres não são leigos porque são padres. Receberam o sacramento da ordem. Mas a maioria, muito grande, do que movimenta a nossa igreja, a nossa paróquia, são os leigos. Então nós temos que pensar muito, mas mesmo assim, tendo essa grande parcela de leigos que movimenta a nossa igreja, tem muito mais outros
que não enquadra nisso. Não enquadra porque não procura, não enquadra porque não quer, não enquadra porque não entender o reinado de Jesus. Então agora, depois de dito isso, vamos entender o reinado de Jesus. Quem é Jesus Rei? A primeira leitura do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele se situa, a sua profecia, num tempo muito caótico para o povo de Deus. Um tempo de desobediência. E esse povo foi parar exilado, portanto, levado forçosamente para Babilônia, para trabalhar, ser explorado pelo povo. Porém, Deus, através do profeta Ezequiel, está indignado, porque se o povo está nessa situação, foi porque os líderes não desempenharam bem o seu papel enquanto pastores. Quando eu falo líderes, são os líderes religiosos, mas também os líderes políticos, que naquele tempo estavam envolvidos com o tempo do povo de Deus, porque tinha reis, e os reis são constituídos por Deus. Lembra lá de Davi? O povo pediu rei, os descendentes de Davi, que deveria ser a presença de Deus para o povo. Mas o que eles faziam? O que eles fizeram? Foram deixando o povo abandonado. E o povo abandonado fica disperso. E quando nós estamos dispersos, nós nos dividimos e somos presas fáceis. Foi isso que aconteceu com o povo. E aí então veio primeiro o Império Assírio, que levou um monte de gente para a Síria. Depois arrasou com tudo com o Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Ezequiel se situa nesse tempo. E Ezequiel então, Deus através de Ezequiel diz: eu mesmo vou tomar as minhas ovelhas, vou cuidar das minhas ovelhas. Porque os que deveriam cuidar das ovelhas, não, muito pelo contrário, estão quebrando as pernas delas, estão tirando as comidas delas, e assim a leitura vai dizendo: eu vou cuidar das minhas ovelhas, vou dar comida, vou dar pasto, vou enfaixar as que estão quebradas, e vou fazer justiça entre elas, vou separar os cabritos dos bodes, enfim, das ovelhas, dos carneiros. Mostrando para todo mundo fazer justiça, porque quem deveria fazer justiça não fazia. E depois, meus irmãos e minhas irmãs, analisando bem essa leitura, a dignidade do próprio Deus através do profeta, nós vamos ver que essa profecia se acontece com Jesus. Não é à toa que um dos títulos de Jesus é chamado o Bom Pastor. Jesus é o bom pastor. Aquilo que Deus sempre quis para o seu povo, que os líderes religiosos, os líderes econômicos, políticos, sei lá, enfim, culturais, deveria ser para o povo, Jesus fez. E o que Jesus fez? Estava alguém com fome, dava de comer. Estava perdido, doente, curava. Jesus tocava, Jesus entrava nas casas das pessoas, Jesus falava o que tinha que falar. Por isso, é claro, no jeito de Jesus, arrumou uma inimizade enorme que levou à morte, mas ele dava vida às pessoas. Eis que eu farei de vocês pescadores de homens. Isso é da vida, da dignidade para as pessoas, reconhecer o valor do outro, coisa que não acontecia naquele tempo. Então nós vemos justamente Jesus sendo esse pastor que cuida das ovelhas, conforme o profeta Ezequiel anuncia muitos anos atrás, que é a vontade de Deus. Então, primeira visão de Cristo Rei que nós temos é o bom pastor, é o pastor que cuida das ovelhas. A segunda visão que nós temos desse Cristo Rei que nós adoramos e acreditamos nele é a soberania. Ele é um rei soberano. E para falar disso, nós tivemos a segunda leitura da carta de São Paulo. E para falar da soberania de Jesus, ele faz um paralelo para mostrar quem foi Adão e quem é Jesus. Através de Adão veio a morte, portanto o fim, pecou, errou, não seguiu a Deus. Agora Jesus trouxe-nos a graça, a misericórdia, é o primeiro. E ele vence a morte com a ressurreição. E Paulo conclui dizendo: se nós morremos com Adão, nós, através da morte e ressurreição, temos a graça de Deus. Primeiro é Jesus que foi para o céu. Depois são todos aqueles que fizerem, claro, conforme Jesus ensinou e mostrou. Mas o que Jesus ensinou e mostrou? Então nós precisamos entrar na leitura do Santo Evangelho de hoje.
E aí nós vimos um outro tipo de rei, né? Um outro aspecto do rei Jesus, um rei juiz. Então, primeiro o pastor, soberano, e agora o juiz. É aquele que separa as ovelhas uma por uma. E é muito interessante porque nós vimos a profecia, as escrituras, o Antigo Testamento acontecendo em Jesus Cristo. Porque se você for muitos anos atrás, lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E agora na leitura do Evangelho nós vemos a visão que nós temos. Jesus sentado no trono e gente de todos os lugares, todas as raças, todas as línguas, todas as nações em torno dele. E ele, o que ele faz? No seu trono glorioso, separa as ovelhas, a esquerda, a direita, e ele diz para um grupo: vinde benditos de meu Pai. Nossa, que coisa tão boa, né? Se a gente ouvir isso, né? Lá no fim, no nosso fim, se nós ouvirmos o próprio Jesus dizendo: vinde bendito do meu Pai, vamos para a festa, vamos para o reino, vamos para a glória. E aquelas pessoas ficaram assim um pouco assustadas: mas quando é que nós te vimos daquela maneira? Porque falou: eu estive com fome, você me deu de comer, eu estive com sede, você me deu de beber, estive preso, você me visitou, vinde bendito do meu Pai. Mas quando é que nós vimos isso? Na verdade, né, tem um tempo tão distante entre nós e o rei. E a resposta que o rei dá é: todas as vezes que vocês fizeram alguma coisa para os meus irmãos pequeninos, foi a mim que eu fizeram. Epa! Porque tem gente que pensa que se salva indo na igreja rezar, reza Pai Nosso, 3 Ave Maria, reza terço, 1000 Ave Maria. Não é isso que Jesus está dizendo. Reconhecer Jesus Cristo Rei, né, é fazer a justiça que Ele mesmo promove, e a justiça que Ele promove é um deslocar-se de si e ao encontro do outro, né, fazer o bem para aquele que necessita. Então a minha salvação não é só eu me salvo quando salvo os outros, quando eu faço alguma coisa para os outros. E fica escandalizados também aqueles que estavam do outro lado: afastai de mim, malditos, meu Pai. Por quê? Porque eu estava com fome, vocês não me deram de comer, estava com sede, não me deram de beber, estava doente, não me visitou, estava preso. Afinal de contas, mas quando é que nós te vimos assim? Nós nunca te vimos assim, dessa maneira. Todas as vezes que vocês deixaram de fazer essas coisas para o pequenino dos meus irmãos, foi a mim que deixou de fazer. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, então diante disso, nós precisamos nos perguntar: onde que nós estamos? Qual grupo que nós estamos? Se hoje fosse o último dia, né, nós estamos diante do trono do Senhor, Jesus, Rei do Universo, qual grupo que seria o nosso? Eu sou daquele grupo, né, que estou sempre fazendo algo, né, fazendo com que a justiça aconteça, e a justiça aconteça, ela deve acontecer quando realmente eu faço com que o meu irmão saia, né, de uma vida ruim. Ou eu não estou nem aí, cada um se dane, eu estou fazendo a minha parte. Tem gente que acha que fazendo a sua parte não olha para o próximo. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós só estaremos próximos de Deus, conforme nós ouvimos nas leituras de hoje, se nós estivermos do lado dos irmãos, atendendo os nossos irmãos e irmãs em suas necessidades. Então o cristão jamais conforma com todos os tipos de justiça, todos os tipos de morte. Ele fica indignado, porque o cristão não concorda com as injustiças. E aí cabe a nós analisarmos como nós estamos. E o dia de hoje, Dia Nacional do Leigo e da Leiga, é um grande convite de ser testemunha, ser profeta em favor da vida. Este é o tema de hoje. É ser testemunha, profecia em defesa da vida. E o lema escolhido para esse dia de hoje, né, para que vocês possam pensar. Estou dizendo vocês porque eu sou leigo, eu sou padre, mas isso não quer dizer que eu não tenho que pensar também, porque ser testemunha e ser profeta a serviço da vida é de todos os cristãos, mas é uma chamada muito especial para você, leigo. E o lema de hoje: eu vos chamei para cumprir a justiça.
O chamamento de Deus para nós, para vocês leigos, é para que a justiça do reino se faça. E aí nós já compreendemos, nós já entendemos que a justiça do reino se faz quando o meu irmão que está na pior, melhora a sua condição de vida. Agora, se eu estou numa condição de vida melhor, ainda pioro a condição de vida do meu irmão, da minha irmã, malditos somos. E pode ter certeza, o reino não será nosso. E pode rezar Ave Maria, pode rezar Pai Nosso, mas se você não fizer o bem para o seu irmão, a sua oração é em vão, é uma oração mentirosa. Que Deus então possa nos ajudar, que vocês leigos e leigas realmente, terminando o ano litúrgico, quem sabe pode pensar aquele que precisa de conversão, porque nem todo mundo precisa de conversão, mas muitos de nós precisamos, e que de fato o novo ano seja um ano de muitas bênçãos para todos nós, e que nós possamos fazer o reino de Deus movimentar. Se esse ano foi bom, e nós sabemos que foi bom sim, mas teve muita coisa ruim, no ano que vem pode melhorar, se nós preocuparmos com a justiça do Rei. Para isso, precisamos conhecer Jesus Cristo. Porque se nós conhecermos Jesus Cristo, aí com certeza nós vamos procurar configurar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações com a ação de Jesus. Seremos perseguidos, sim. Seremos maltratados, sim. Mas venceremos. Ele venceu. E nós venceremos com Ele, na graça do Senhor. Amém?